No episódio de hoje tem blockchain do Starbucks, identidade digital na Coreia e a J-Coin. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e têm o foco exclusivamente educacional para o mercado. A nossa primeira nota de hoje traz aqui um caso que já é clássico dentre as aplicações de blockchain para negócios, que é o uso de blockchain para fazer rastreabilidade de cadeias produtivas. Pô, Magaldi, mas se já é clássico, você já falou disso, por que você está trazendo isso de novo para o podcast? Pessoal, eu não quero chover no molhado, mas quando uma empresa como a Starbucks, que é uma empresa de presença mundial, com um produto que é consumido em toneladas por ano, se coloca na posição de adotar o blockchain como backbone de rastreabilidade dos seus produtos em escala global, obviamente a gente tem que comentar, porque isso significa que a tecnologia ela está sendo mais amplamente aceita e cumprindo com o seu papel, sendo utilizada nas suas melhores capacidades. O propósito da blockchain da Starbucks não é apenas rastrear, mas é dar para os seus clientes uma chance, né, uma oportunidade de ver de onde veio tudo o que ele está consumindo e dar para os fazendeiros, para os cafeicultores, a oportunidade de saber para onde esse café está indo. Então, não espanta, né, que o processo de negócios em que o blockchain está sendo inserido já era um processo necessário e já era um processo, nesse caso, existente, né? Então, óbvio que tendo o processo de negócio bem definido, quando você coloca esse processo em cima de uma blockchain, você ganha todas as eficiências em cima desse processo. Se você tem um processo ruim, como qualquer outra implementação tecnológica, você vai automatizar aquilo que é ruim. No caso da Starbucks, eles já rastreiam ou já rastreavam o café num processo de negócio do jeito pré-existente há 20 anos. Obviamente, não na velocidade e não na complexidade e não na profundidade que agora eles conseguem fazer com o uso do blockchain. O que é legal aqui é que esse tipo de melhoria de processo vem a reboque também da mudança de comportamento dos consumidores. Então, uma nota super específica, eu vou até citar aqui para vocês. Consumidores millennials vêm gradativamente se interessando mais em saber de onde a comida vem. Ou seja, isso é com café, que é um produto de alto consumo. Mas se a gente olhar do ponto de vista comportamental, o que a gente está vendo é: eu quero entender o que eu estou ingerindo. Eu quero entender de onde vem, se isso é produzido com práticas sustentáveis. Eu estou até disposto a pagar mais por um produto no qual eu consigo confirmar a origem, se é uma origem diferenciada, se o processo é um processo diferenciado, sustentável, né, que não piora a pegada de carbono, né, do produto que eu estou consumindo e a minha própria, porque se eu consumo um produto que tem uma pegada de carbono alta, isso significa que a minha pegada de carbono também aumenta. Então, esse nível de consciência do consumidor está forçando a Starbucks, e isso pode e com certeza vai se contaminar, né, contagiar
aí o mercado, né? E pode ser uma tendência muito mais ampla para as empresas de produto e, obviamente, forçado pelo comportamento do consumidor. Um outro dado curioso é que, neste caso, a Starbucks não está utilizando a já tradicional plataforma provida pela IBM, né, a plataforma IBM Food Trust, mas está utilizando uma plataforma construída junto com a Microsoft. A nota não entra em detalhe de qual tecnologia está sendo utilizada, mas assim que a gente souber, a gente traz aqui para vocês. Nossa segunda nota é uma nota importante para várias indústrias, né? Então, a gente já deve ter discutido aqui mais de uma vez o DID, ou Digital ID, ou Decentralized ID. E essa nota aqui é uma matéria do Ledger Insights, que conta como o maior banco da Coreia do Sul está trabalhando para adotar o DID, o Decentralized ID. O Shinhan Bank anunciou essa semana que vai colocar de pé uma solução de DID, onde os clientes vão poder se cadastrar utilizando o mobile app do banco. E esses dados são encriptados, são salvos no celular. A pessoa tira uma foto durante esse processo, né, e faz o scan da digital. O processo autentica essas informações, ele não explica aqui contra o que a informação é autenticada, e ela pode ser reutilizada para acessos e transações posteriormente. No processo não existe o registro de dados pessoais na blockchain, e a blockchain é utilizada apenas para autenticar o hash das informações que foram originalmente registradas para confirmar a autenticidade. A ideia do banco é, além de usar para identificação, para questões de password, e utilizar também para Know Your Customer. Know Your Customer, para quem não é da indústria financeira, é uma disciplina importante para a identificação da contraparte. Então, o banco é obrigado, por lei, em praticamente todos os países do mundo, a conhecer o seu cliente. E conhecer o seu cliente requer conhecer o seu cliente no momento em que ele entra no banco e em todos os momentos em que ele interage com as organizações, com o mercado financeiro. Então é importantíssimo esse tipo de disciplina para manter o mercado financeiro livre de fraudes, né? O que é interessante também é que esse banco, o Shinhan Bank, ele faz parte de um programa mais amplo. Ele tem várias iniciativas de Decentralized ID, mas ele faz parte do MyID Alliance, que é um grupo de trabalho, quase um consórcio, que foi lançado pelo Icon Loop, que é uma empresa de tecnologia, uma startup. E ano passado o MyID Alliance entrou no sandbox regulatório do regulador coreano, a FSC, Financial Services Commission, e já tem 77 participantes, incluindo aí o grupo financeiro da Samsung. A tecnologia desenvolvida chama Loopchain, né, é uma tecnologia proprietária aí da Icon Loop, sendo utilizado aí neste consórcio, né? O que eu acho super relevante dessa nota são dois aspectos. Primeiro, haver vários grupos de pesquisa em Decentralized ID na Coreia. Acho que isso, assim, fomentar a inovação requer investimento, requer estudo, requer teste, e saber que ter vários grupos explorando o mesmo espaço de maneira organizada na Coreia mostra a seriedade com que a Coreia está levando esse tema do Decentralized ID para o mercado local. Isso é um ponto importante, acho que isso deveria inspirar outros países, outras geografias, outros reguladores. O segundo ponto interessante é esse do sandbox. E por que é importante esse do sandbox? Significa que existe um aparato regulatório para que as empresas explorem essa possibilidade. Então, Know Your Customer, né, conheça seu cliente, é uma disciplina regulatória.
Digital ID pode vir a contribuir com essa disciplina, então o regulador habilita o mercado a se cadastrar nesse sandbox e fazer esse tipo de estudo e teste de maneira protegida pela regulação facilitada. No Brasil a gente tem exemplos disso. A CVM inaugurou e essa semana teve inclusive uma menção na imprensa sobre o application, né, a inscrição para o sandbox regulatório da CVM, então isso é importante. Encorajo aqui que as startups que estão trabalhando com blockchain se inscrevam, né, naquilo que é pertinente. E também uma segunda nota é que o Prop Ledgers da Growth Tech, que eu já trouxe aqui algumas vezes, tem um procedimento muito parecido com esse do Loop Chain, de você ter acesso à informação criptografada numa blockchain, da foto, da prova de vida, para poder não só conhecer o seu cliente, mas permitir com que ele transacione com as suas aplicações. Nossa última nota de hoje é uma nota até curiosa do ponto de vista de aplicação e também, obviamente, vem atrelada a, eu não vou dizer o hype, mas vem atrelada a tendência que o mercado tem de adotar tecnologias novas em nichos muito específicos. Me explico. A JHSF, que é uma construtora grande aqui no Brasil, né, vem tendo resultados positivos sucessivos. No último trimestre multiplicou o seu lucro por 50 vezes, ou seja, realmente está bem capitalizada, né? E a JHSF é dona de vários empreendimentos, entre eles o Shopping Cidade Jardim, entre outros shoppings, né? E o Shopping Cidade Jardim é um shopping de público de alta renda, aqui na cidade de São Paulo, né? E para entreter o cliente de alta renda, a JHSF está começando um projeto de uma moeda virtual que pode ser utilizada em todos os produtos da JHSF. Aí você pode me perguntar assim: poxa, Magaldi, se todos os empreendimentos pertencem à mesma empresa, por que a empresa precisa de uma solução dessa baseada em blockchain? Pois é. Então, vamos tentar entender um pouquinho do raciocínio. Tá? Então, se o cliente compra um apartamento da JHSF, ele recebe em contrapartida, quase como um rebate, essas J-Coins que podem ser utilizadas para pagar, por exemplo, a diária de um hotel que o grupo administra, ou contas ou compras numa determinada loja dos shoppings. Ou seja, apesar de você poder utilizar a moeda em produtos JHSF, existem outros participantes nesse processo de negócio. O shopping não é dono das lojas. O shopping não é dono do hotel. E a cadeia de suprimentos que essa J-Coin vai poder financiar, ela não pertence 100% à JHSF. Então, o que a gente está vendo aqui, mais do que um arranjo de moeda digital, é um arranjo de fidelização. Então, o caso de uso de blockchain para programas de fidelidade, ele é um caso antigo, um dos primeiros casos de uso de uma blockchain para negócio. Então, veio mais ou menos na mesma época do que a rastreabilidade de alimentos, no final de 16, começo de 17. Mas não é um caso que teve grande aceitação, porque uma parte do modelo de negócio de fidelidade é você reter o participante no seu próprio programa. Mas aparentemente a JHSF conseguiu manter o público de alta renda dentro do seu sistema, ainda que participando com diferentes fornecedores dessa cadeia, né, em diferentes momentos, e isso deve
aumentar ainda mais, né, o prestígio que a JHSF com os seus produtos ou empreendimentos tem dentro desse público, né, porque é uma experiência digital, é uma coisa nova, não existe ainda uma definição estratégica do ponto de vista de um mercado secundário, ou seja, de indivíduos poderem trocar essas J-Coins. Não é algo que está, pelo menos, discutido aqui nos artigos que eu trouxe. Tem um link aí para vocês na descrição. Mas é interessante poder pensar nos desdobramentos disso. Então, se o mercado imobiliário, que é um mercado, a gente já trouxe aqui a RightBZ, que é a tokenização imobiliária que o BTG fez. Falamos semana passada da GrowthTech novamente com contrato de compra e venda em blockchain. E agora da J-Coin, que é um conglomerado imobiliário, convertendo uma parte da renda dessas vendas desse empreendimento numa J-Coin para reter os seus clientes de alta renda dentro do seu ecossistema, beneficiando inclusive os seus parceiros, parece que é uma tendência interessante. E aí, nesse caso específico da J-Coin, um mix entre o que a gente está vendo do mercado imobiliário com o que é possível realizar nos programas de fidelidade. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify e Anchor FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram Block Drops Podcast e no Twitter Block Drops Pod.